Bom dia, Jussara. Bem-vinda para esta entrevista. Bom dia, Richard. Obrigada. Então, nós estamos muito contentes de te acolher. Nós já temos o hábito de receber. Você já veio em outras situações, em outras manifestações da União Espírita Francesa e Francofone. E neste congresso, onde o tema é a oração, nós temos a oportunidade de receber aqui, para esta entrevista, para que você nos fale um pouco de você, que você nos fale um pouco de o que você prepara para as próximas etapas, e o que você prepara no Congresso Espírita Internacional, o que você o qual você é a secretária-geral. Então, quais são as coisas mais importantes para você com relação ao Conselho Espírita Internacional? Então, Richard, é verdade, é difícil o trabalho quando a gente pensa que trabalhamos com o Espiritismo em todos os lugares, em todos os países e com diferentes culturas. Mas o Conselho Espírita Internacional de hoje funciona com muita colaboração de pessoas de muitos países, e eu creio que a missão do Conselho Espírita Internacional é de incluir todos os espíritas. E nesse momento em que temos um congresso, que temos muita participação de outros países, e sermos capazes de de comunicarmos com os nossos amigos como irmãos franceses, para o Conselho Espírita Internacional, a questão hoje é de fazer uma comunicação e também promover a união de todos os membros. Foi difícil durante os últimos anos passados de fazer isso. Hoje nós temos a possibilidade de trabalhar por internet, computador, ter a participação de todos os países. Nós temos então muitos projetos trabalhando através desses meios, havendo a colaboração de pessoas que estão na América do Sul, na América do Norte, na Europa, em todos os países. Mas continua sendo um desafio para fazer tudo o que a gente tem vontade, quer fazer ao nome do Conselho Espírita Internacional, mas nós vamos conseguir. Eu gostaria de precisar aos nossos amigos que nos olham que é uma oportunidade magnífica para a gente, para nós, porque você fala francês e nossos auditores vão poder te escutar falar em francês, e então depois nós vamos te traduzir em português, que é a sua língua materna. Obrigada por esse esforço de participar em francês. Com relação ao Conselho Espírita Internacional, eu gostaria de saber qual é o seu objetivo a termo. Nós trabalhamos nesse momento muitos projetos para crianças e adolescentes, projetos de promoção social. E eu acho que nos próximos anos nós vamos trabalhar bastante, mesmo nesse ano, com relação ao Congresso Mundial que a França vai sediar e vai organizar para o Conselho Espírita Internacional.
E este é um projeto muito importante, onde nós teremos a oportunidade de trabalhar em função dessa colaboração e de desenvolver a possibilidade de fazer congressos virtuais. E eu também creio que uma outra coisa importante neste momento para o Conselho Espírita Internacional é a Revista Espírita. Nós começamos a edição da Revista Espírita de Kardec o ano passado, com a tradução em 7 línguas. E eu creio que essa seja uma coisa que já hoje, depois de termos feito 4 números, nós já podemos ver a diferença que isso provocou nos diferentes países, porque nós trabalhamos agora com artigos diferentes e com a participação de pessoas que escrevem artigos vindo de todos os países, e as traduções também é uma ferramenta muito importante para a União Espírita Internacional. Mas tem muita coisa a fazer. Se você me pergunta, eu vou dizer, eu vou publicar mais livros, ao menos em 4 línguas diferentes, para todos os países. Porque ao Brasil nós temos tudo lá, mas outros países pedem e precisam, é ainda mais necessário de ter mais coisas. A França ainda tem talvez coisas, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita coisa a fazer, e eu acho que o Conselho Espírita Internacional pode fazer isso com a colaboração de todo mundo. Então, Jussara, você também é presidente da United States Spiritist Federation, USSF, quase como a sigla francesa. E já faz anos, logicamente, que você está no mundo espírita, dos espíritas. Você pode nos contar como foi que você chegou onde você está? É bastante a responsabilidade que você tem, o mundo não se faz em um dia. Então, você pode compartilhar com a gente um pouco dessa história? Bom, eu mudei do Brasil há 28 anos. Eu fiquei 3 anos em Londres e agora faz 25 anos que estou nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, já existia um movimento espírita que era bom. Mas, logicamente, a maioria das atividades foram em português, um pouco em espanhol também, porque também nos Estados Unidos a instalação do espiritismo foi também feita com pessoas da Colômbia, do México, e ficou dessa forma quase 5 anos. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha a intenção de trabalhar com na língua inglesa. E foi 1 ou 2 anos depois que eu cheguei aqui, e nós criamos a Federação Espírita dos Estados Unidos. E eu comecei a participar de todos os compromissos de trabalho de administração, a comissão fiscal, outras funções.
E agora eu estou aqui já há um pouco mais que 20 anos. E já faz 6 anos que eu sou a presidente da United States Spiritist Council. Nos Estados Unidos, eu posso dizer que funciona muito bem. Nós temos bastante centros espíritas que já são membros da Federação Espírita dos Estados Unidos. E nós demos prioridade aos trabalhos em língua inglesa e pouco a pouco nós vemos a transformação. Por exemplo, quando eu comecei, há um pouco mais de 20 anos, nós tínhamos apenas 5 livros em língua inglesa. E não eram os livros da codificação. C'était livros de André Luiz, eram livros de André Luiz, e hoje nós temos quase 200 livros traduzidos e escritos em inglês. E foi assim que eu fiz o meu percurso aqui, sempre trabalhando na melhoria e no conhecimento do Espiritismo no território americano. Mesmo se pensamos que todos os fenômenos também começaram aqui com a Sir Fox, com as irmãs Fox, houve um percurso diferente, mais voltado para o lado do espiritualismo que o espiritismo, e que é diferente. E que a pouco nós conseguimos trabalhar e desenvolver, mas já houve bastante desenvolvimento. E nós podemos ver claramente que depois de 20, 25 anos nós evoluímos e de alguma forma avançamos com relação ao começo. Muito obrigada por essas magníficas precisões. Gostaria de precisar que nós vamos te receber em pouco tempo por uma entrevista muito aprofundida, e você será recebida por uma entrevista que vai demorar mais tempo e onde terão muito mais questões. Para o tempo que nos resta, eu queria te pedir para falar um pouco mais desse congresso, como você sente e vindo do exterior, e com relação ao tema, assim como o tema do ano seguinte, que vai ser de temas voltados para nós, para si mesmo. Olha, é importante, assim como eu fiz o meu percurso nos Estados Unidos e percursos nacionais aqui, eu fiz também esse mesmo percurso com o Conselho Espírita Internacional, que eu participo dos trabalhos desde tanto tempo. E é por isso que eu estou nessa posição no Conselho Espírita Internacional. Falando do congresso, eu gosto muito de congressos. Eu acho que, como disse Leon Denis, depois do Congresso de Liege de 1905, ele dizia que os congressos são as oportunidades mais importantes para nós espíritas, porque nós temos a oportunidade de trabalhar juntos, de se reenergizar, de conhecer diferentes opiniões, participações, de compartilhar nossas experiências. Esse enriquecimento para todos é importante.
É lógico que nós gostaríamos de poder estarmos juntos, de se abraçar, mas mesmo esta oportunidade de fazer o congresso virtualmente deve ser feito mesmo assim. E se falamos do tema da oração, e assim do ano que vem, que nós vamos falar de si, do interior de si, tudo que nós vivemos com essa pandemia, todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe, nos trouxe hoje, são temas muito importantes, porque nós precisamos se consolar ou confortar esse aspecto da consolação que o Espiritismo pode nos trazer. E há o tempo para aprender a teoria, estudar a mediunidade e sobre a vida espiritual, mas agora nossa necessidade a todos é exatamente esta possibilidade de ter o Cristo Consolador e ter esse aspecto da consolação, de compreender a importância da oração, desta ligação, de compreender essa ligação que nós podemos ter com a divindade, com a providência, e também falar de tudo isso, dessas emoções. Nós estamos num movimento de transição planetária, como dizem, muito importante. Então, para fazer tudo isso, nós precisamos de estar muito convencidos, se podemos dizer assim, de termos esta fé e fazemos nosso reconhecimento para que possamos fazer todas as modificações que são necessários para que o nosso espírito possa ser um pouco melhor amanhã do que hoje. E, Jussara, eu te agradeço muito por essas palavras reconfortantes e tão apropriadas à nossa situação, essa situação de tantas pessoas nesse mundo que atravessam todas essas provas. Infelizmente, nós chegamos ao final do tempo que temos para essa entrevista. Eu te agradeço em nome de toda a equipe, de todas as pessoas da organização e do nosso movimento, por você estar sempre tão presente, por todo o trabalho que você tem feito em tudo. Muito obrigada, Richard. E nós seremos juntos brevemente no congresso. Com prazer. Obrigada. E agora nós continuamos com a continuação do nosso programa. Até a aventura.